Querida presidente Fatinha, deputado Luiz Paulo, a violência foi praticada contra Arraial do Cabo e região na quinta-feira santa. O discurso é tentador e nós viremos a ele amanhã. Porque hoje, deputada Fatinha, eu considero extremamente necessário que este plenário, este parlamento, essa casa, que foi palco dos grandes debates, das grandes lutas da história política deste país, passando pelas diversas fases, enfrentando inclusive os anos sombrios da ditadura militar. Aqui, várias vozes se levantaram em defesa, de forma ousada, do Estado democrático de direito, das liberdades, das garantias individuais, do direito ao voto, à participação popular. Aqui se deu voz aos sem voz e sem vez. Neste parlamento, neste dia, quando uma grave ameaça à democracia, às liberdades e ao Estado democrático de direito, mais uma vez é lançada, hoje, pelo general do Exército da Reserva, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, que ameaça com intervenção armada, com violência, com truculência, com volta de ditadura militar, se a Suprema Corte amanhã tomar uma decisão que não é aquela decisão que ele deseja e que setores determinados da sociedade, da extrema-direita, desejam. Ora, ameaçar com intervenção, com ditadura, é uma violência, isso sim, é uma violência à Constituição da República, é uma violência ao Estado Democrático de Direito. Qualquer que seja o resultado da Suprema Corte amanhã, há que ser respeitado por todos os setores da sociedade. Amanhã o que está em discussão é a Constituição brasileira. E contra a Constituição não há que haver nenhuma forma de violência, não há que haver nenhuma forma de agressão, muito menos a ameaça militar, a ameaça de intervenção. Ou decide pela prisão do Lula, ou tem golpe, ou tem intervenção. É isso que os jornais de hoje, que o site da UOL está trazendo na declaração do general da Reserva Lessa. Venho aqui não fazer a defesa do Lula, venho aqui fazer a defesa do meu direito de voz, do meu direito à liberdade, do meu direito à manifestação, do livre pensamento político e de todo e qualquer cidadão, daqueles que concordam e dos que discordam do meu modo de pensar, da minha ideologia política partidária, da minha profissão de fé religiosa. Nada apaga a liberdade. Não há regime melhor, com todas as suas imperfeições, do que a democracia. E esta é ameaçada com esta declaração
que deve ser repudiada e que precisa. Estamos recém-saídos do 31 de março, aniversário do golpe. Uma data que não deve ser esquecida, que deve ser lembrada, para que não mais ocorra ditadura neste país, seja ela da direita ou seja da esquerda. Que a liberdade, que a democracia seja sempre o regime a imperar nesse país. Quero também, senhora presidente, fazer o registro de uma outra declaração que considero igualmente infeliz. Antes de estar deputado, sou advogado. E hoje ouvi com tristeza a declaração do ministro Barroso, li que a Constituição deve ser interpretada de acordo com o clamor das ruas. Não. A Constituição deve ser cumprida. A Constituição brasileira é um instrumento legítimo da nossa sociedade. Nós fomos às urnas, convocados que fomos, para eleger um Congresso Nacional Constituinte. A única forma de mudar a Constituição é por emenda constitucional. Daqui a poucos meses, o Brasil vai às urnas para reformar toda a Câmara Federal, restaurar toda a Assembleia Legislativa, restaurar 2/3 do Senado. Estes deputados federais e senadores poderão agora nas urnas, na eleição, colocar as suas ideias, o seu pensamento. E se o povo eleger um Congresso Nacional com matizes de direita para reformar a Constituição, emendá-la e mudar o seu viés, ou com matizes de esquerda para restaurá-la e mudar o seu viés para atender para este ou para aquele lado, foi o povo que decidiu, foi o povo que escolheu legitimamente. Não cabe ao Supremo alterar a Constituição. A Constituição brasileira, de fato, ela é uma carta de princípios. E os princípios devem ser aplicados de acordo com as necessidades. Mas antes de ser uma carta de princípios, ela contém cláusulas pétreas, normas rígidas e imutáveis, com as quais não nos cabe interpretar, mas sim aplicar. Então, no momento em que nós estamos vivenciando essa realidade política brasileira, nós não podíamos deixar de ocupar essa tribuna diante do vazio que ficou na sessão de hoje, do registro a estes 2 lamentáveis registros, porque amanhã o Supremo Tribunal Federal, se tem ali a coloração que deseja ou não, mas que está ali legitimamente assentado dentro daquilo que determina a Constituição, tem uma decisão. Essa decisão divide o país. É verdade. Divide o país dentro das regras democráticas. Os que são tendenciosos a um lado, os que são tendenciosos a outro. Os que são partidários de uma causa, os que são partidários da outra. Isso é próprio da democracia. E que na eleição vença aquele que tiver o poder maior de convencimento. E que na eleição disputem aqueles
que as regras democráticas determinarem se são elegíveis ou não. Adequar a Constituição para atender esta ou aquela vontade por interpretação não dá. Vejo, presidente, vou concluir. Tenho feito críticas ao ministro Barroso por esta sua tendência, por esta sua postura. E assim ele tem utilizado para fazer a interpretação em diversos aspectos. Sou crítico de sua postura, por exemplo, também na questão do aborto. O ministro Barroso, legislador brasileiro, vetou o aborto no país. E o ministro Barroso insiste em usar subterfúgios para autorizar aborto de fetos anencéfalos, como já o fez. Há uma porta aberta para a síndrome de Down, para a síndrome de Edwards, conforme ações que já estão lá na corte prestes a decidir. Por condição econômica, aborto com feto no 3º mês de gestação, até ao 7º mês. Isso não está previsto na Constituição. Isso é utilizar o princípio da interpretação constitucional para violar cláusula pétrea constitucional que guarda o direito à vida. E nós não podemos, ao sabor, porque neste momento eu vou agradar a maioria da população, permitir que por debaixo desse angu se esconda este grande caroço da máfia abortista que tenta a todo galope fazer uma legalização ao arrepio da Constituição e mudar a Constituição ao arrepio da vontade popular. Serei sempre, presidente, uma voz firme na denúncia e na defesa da legitimidade constitucional e do direito sagrado à vida, neste caso, e também às liberdades e garantias individuais quando se tratar de violar o princípio do Estado democrático de direito. Muito obrigado.